Oi, amigo, amiga aqui do Bom de Ler. Hoje eu vou apresentar para você o livro A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, da autora Marta Batalha. Um livro publicado pela Companhia das Letras no ano passado. A Marta nasceu em Recife, cresceu no Rio de Janeiro e hoje ela mora em Santa Mônica, na Califórnia, nos Estados Unidos. Eu notei uma particularidade logo no início do livro, na dedicatória. Além de dedicar o livro ao marido, aos pais, a Marta dedica também A Vida Invisível de Eurídice Gusmão à professora dela de quando ela tinha 12 anos. Eu achei interessante e depois de ler todo o livro, me fez muito sentido essa dedicatória. Essa delicadeza dessa dedicatória, ela tá também marcada no livro. O romance não é um romance delicado, ele tem momentos muito contundentes da personagem Eurídice, mas ao longo da narrativa você percebe essa leveza, essa gentileza, essa delicadeza, né? É um romance que tem traços de um romance histórico. A Eurídice, no caso a personagem principal, ela é casada com o Antenor e eles têm um casal de filhos, o Afonso e a Cecília. É uma típica família de classe média alta dos anos 20 no Rio de Janeiro. A Eurídice é uma personagem muito interessante porque ela é quase invisível, ela é quase uma mulher infeliz, não fosse a inquietude que ela tem. Ela é uma mulher que precisa ter sempre um projeto. É uma mulher que se preocupa com o que pensar. Então, os filhos vão para a escola, ela tem o dia todo pela frente e ela se preocupa, se questiona com o que ela deveria estar pensando, o que ela deveria estar questionando. É uma personagem muito inquieta. A narrativa entremeia a vida de Eurídice com a vida de vários outros personagens, como vizinhas, parentes. E desses outros personagens, a gente fica sabendo também das origens dele. Quem são os pais? Quem é o pai e a mãe dessa Zélia, a vizinha chata, que não se conforma com a Eurídice viver a vida que ela leva. E depois o Antenor. Quem é o Antenor? Quais são as origens do Antenor? Quem são os pais do Antenor? Da onde eles vêm? O que eles faziam antes? E qual a educação eles deram? Então vai se transformando, né, numa teia mesmo, como se fosse até um caleidoscópio, assim. São múltiplas vidas, né, sendo contada através da vida invisível da Eurídice. Então é uma leitura, e nisso, né, em todas essas passagens, ao falar de todas essas outras personagens, ao trazer, né, dar vida a todas essas personagens, a narradora sempre tem ali esse toque de humor que faz com que a leitura seja muito prazerosa. Ao longo do livro, né, terminada a leitura, você vai ter conhecido uma mulher que se transformou, né? Numa época ali em que se passa o livro, uma época em que o casamento poderia ser visto como algo endêmico, inclusive para a própria Eurídice foi. A leveza e a fluidez que tomam conta do romance não disfarçam, porém, a profundidade e a complexidade dessa personagem encantadora. Então eu recomendo muito, é o livro de estreia da Marta Batalha, vocês assistirão a entrevista com ela, que nós fizemos, a Carol foi até Santa Mônica, entrevistou a Marta na casa dela, então daí vocês vão conhecer mais sobre a própria autora, mas o livro é imperdível, foi uma feliz publicação de 2016 e também uma autora estreante. Parabéns, Marta! Oi, estamos aqui no Bom de Ler, nosso primeiro Bom de Ler internacional. Estamos aproveitando uma passagem por Los Angeles para gravar uma entrevista com a Marta Batalha. Queria agradecer a você me receber aqui.
A primeira pergunta que eu tenho é: dizem que todo mundo tem pelo menos um livro dentro de si, né? Normalmente um livro de memórias. Tanto que muitas vezes é difícil quando você lê uma ficção não acreditar que não tenha algo de memória no livro. Qual a tua experiência? O quanto de experiência própria? Ou se é muito mais imaginação? Como é que tá aí na balança? Não tem como você escrever um livro sem que você coloque nesse livro aquilo que você sabe e aquilo que você conhece. Eu acho que essa é uma das lições mais importantes a respeito da escrita. Tem que se colocar na página completamente. É isso que vai fazer, como eu já falei, é isso que vai fazer o teu livro ficar diferente. É lógico que tem muito do que eu vi, do que eu sei nesse meu primeiro livro de Eurídice. É realmente a vida um pouco da minha mãe, das minhas avós ali. E não tem como, eu acho que você sempre vai colocar aquilo que você conhece nos livros, sempre. Eu acredito muito no subconsciente na hora que você escreve. Eu acredito que você tem que ter, eu sou muito assim, americana nesse sentido, você tem que ter as horas de escrita, você tem que ter a técnica, você tem que ler o seu texto 20 milhões de vezes para tentar tirar todos os clichês possíveis e imagináveis. As suas frases, elas têm que ter ritmo, elas têm que ter estilo, e no meio disso tudo existe o que o teu subconsciente está dizendo que você tem que colocar na página, que é aquilo que você realmente viveu, aquilo que você realmente sente e que vai ser único no teu livro. Sei que você é jornalista, você se formou em jornalismo com mestrado em literatura, você se tornou uma escritora alguns anos atrás. Você acredita que um escritor pode ser formado? Eu acredito sim que um escritor possa ser formado se ele souber desenvolver a subjetividade dele, a sensibilidade dele para aquilo que ele está fazendo. Eu acho que o escritor tem que ler o máximo que ele puder, tem que ler o máximo sobre técnicas de escrita que ele puder. Seria ótimo se ele pudesse ler em outra língua, porque isso abre muito a cabeça. Mas nada disso faz sentido. Não adianta você fazer um curso de escrita criativa, não adianta você ler vários autores se você não tiver a sensibilidade de saber que o teu maior bem como escritor é a tua visão pessoal. Então, existe uma forma de escrever, uma forma de ver o mundo que é só sua. E é isso que você tem que saber desenvolver. Então, se você tem a técnica, que pode vir através de uma formação formal ou não, ou pode ser simplesmente como eu nunca fiz nenhum curso, mas eu li muito sobre técnicas de escrita, eu li praticamente todas as entrevistas do Paris Review, que só aquilo ali já é um curso sobre escrita. Então, se você tem isso e se você sabe que você tem se você tem alguma coisa nova para dizer para o mundo, eu acho que é isso que vai fazer você ser um escritor. Eu sempre quis ser escritora desde os meus 7, 8 anos. Sempre quis, sempre escrevia. Mas eu também fui criada, e eu lembro da minha mãe falando muito isso pra mim, que eu tinha que ganhar meu dinheiro, que eu tinha que ser independente, sabe? A minha mãe veio daquela geração ainda que ela lutou pra isso, né? Então, eu sempre tive muito medo de realmente, assim, não conseguir me sustentar. Então eu fui para o jornalismo e eu comecei eu fui repórter muitos anos, fui editora, com essa ideia de que assim, eu vou fazer isso, de certa forma eu estou escrevendo e algum dia lá na frente eu vou ser escritora. O jornalismo me ajudou muito em termos de escrita, mas eu acho que quando eu decidi, na verdade assim, eu fui jornalista, trabalhei em jornal, trabalhei tanto já na minha vida. Eu fui jornalista, trabalhei em jornal, depois eu fui editora, montei minha própria editora e a gente também fazia produção de exposição. E depois eu vim pra cá, estudei e resolvi ser escritora. Então, todas essas experiências acabaram me ajudando na minha escrita. Por outro lado, quando eu comecei a desenvolver o meu estilo, eu tive que desaprender a escrever como eu escrevia no jornalismo, né? Porque eu acho que é uma coisa muito objetiva, muito... Então tem coisas do jornalismo que me ajudam muito até hoje. Eu acho que o principal asset, a principal lição do jornalismo é o seguinte: me dá o lead.
eu quero saber por que isso está acontecendo, né? Quando, com quem e onde e tudo mais. Então, isso é uma coisa que me ajuda muito na minha escrita. Então, todas essas experiências que eu tive anteriormente acabaram me ajudando. Porque eu moro no exterior, eu acho que a minha formação ela é um pouco diferente da formação dos escritores brasileiros, assim. Há 7, 8 anos que a maioria das coisas que eu leio é em inglês ou em espanhol, né? Então eu tenho uma formação bastante diferente, eu acho, porque assim, quando eu era adolescente e mais e estava nos meus 20 anos, eu lia muitos escritores da América Latina, eu tinha essa paixão por América Latina, por Brasil. Eu não conseguia ler escritores americanos, eu acho que a tradução... primeiro que eu não li inglês, então a tradução nunca... Não sei, parecia que tinha um livro entre, né, entre a gente, e aí eu nunca conseguia ler escritores americanos ou até mesmo alguns da Europa. Então, assim, meu começo foi Garcia Marques, Isabel Allende, Borges, Cortázar, muito assim essa coisa da escritores latino-americanos. Depois eu vim pra cá e eu comecei a ler várias coisas que assim, li todos os livros da Jhumpa Lahiri, li todos os livros da Alice Munro, li muito David Sedaris, li, quem são mais assim, gosto muito de um cara chamado George Saunders, Jonathan Franzen, eu li todos os livros dele. Então eu tenho uma formação assim, muito assim, digamos, americana agora, né? Nem tão europeia. Então esses autores todos eles me influenciaram. O humor é realmente muito especial no teu livro. Você acha que é uma ferramenta quase que necessária para a tua literatura? Eu não sei escrever de outra forma algumas cenas. Nem sei te dizer por que vem. É o meu jeito de olhar as coisas. Eu acho que o machismo, ele, às vezes, é tão ridículo que você não pode fazer outra coisa que não seja rir, né? Então, a Luciana Vilas Boas, que é a minha gente, ela fala isso, que acho que um dos pontos fortes do livro é que eu faço o machismo parecer ridículo, né? Então eu escrevo um livro todo sobre machismo e ninguém nunca em nenhum momento bate numa mulher. Eu acho isso, então eu acho isso interessante também, que é o machismo que a gente vê no nosso dia a dia, que a gente volta para casa pro Natal, então todas as mulheres na cozinha lavando a louça e os homens na sala, né? Tomando seu vinhozinho, essas coisas são um pouco, né? Quando a nossa primeira filha nasceu, eu tive uma sensação, eu entendi o que era mortalidade. Eu vi aquele pacotinho, eu falei, gente, daqui a pouco vai ser essa menina a querer realizar os sonhos dela. E se eu não fizer os meus, acabou. Por muito tempo eu escrevi e cuidei da Bela. E depois eu escrevia, eu cuidava da Bela e eu trabalhava fora, numa editora. Sabe, depois eu tive... Mas eu tive, desde quando a minha filha nasceu, eu tive a sensação de que eu tinha que começar a escrever, porque se eu não fizesse aquilo, ia acabar, meu tempo ia acabar. A janela, né, ia fechar e eu nunca mais ia conseguir. Então ela tá com 7 anos agora, eu escrevo há 7 anos, e durante esse período, assim, primeiro eu tava trabalhando, eu tava cuidando dela e bababá, depois eu tava trabalhando e aí eu peguei metade dos dias para escrever, eu ia para um lugar especial em Manhattan para escrever, que é um espaço para escritores, e aí depois eu pedi demissão, que foi aquele passo grande, assim, tipo, e eu não tinha livro, eu não tinha nada, eu tive, assim, um marido super especial que me apoiou muito, e que acreditava muito em mim. Você tá falando de mentor, eu acho que ele foi uma das pessoas mais assim, não, você pode, você vai, bababá. Mas durante 4 anos eu escrevia e eu não gostava do que eu estava escrevendo. Eu comecei, eu tinha aqueles escritores que eu amava, eu comecei um pouco imitando esses escritores. E eu escrevia todos os dias, até que chegou um momento que eu descobri que eu não estava mais imitando aqueles escritores. Eu estava fazendo aquilo que era uma coisa que era só minha, que é aquilo que eu falei pra você no início, né? Eu acho que o que diferencia um escritor do outro é quando ele escreve você tem que escrever por tanto tempo, até que vai chegar uma hora que você vai descobrir que aquilo que você tá fazendo é só seu.
Isso é o que vai fazer você... É esse o seu maior bem, entendeu? Então foi um pouco por aí. Antes de Eurídice eu escrevi 4 livros que, graças ao bom Deus, não foram publicados porque não estavam, não eram bons. E a ideia veio... Não foi uma ideia, na verdade, foi uma hipótese que veio de Eurídice, que assim... poxa, eu tava um pouco... E é uma coisa que eu penso muito, assim, como que a humanidade é estúpida, que a gente só usa metade dos nossos recursos, né, de inteligência, de tudo, porque, né, as mulheres, elas não podem fazer uma série de coisas ainda hoje, né, então foi um pouco por aí, né, o que aconteceu, o que aconteceria com todas essas mulheres que poderiam ter sido alguma coisa e não foram, né. Todo escritor, ele escreve tem algumas razões que vão impelir o escritor a escrever e que vão variar, né, de escritor para escritor. No meu caso, eu escrevo porque, como eu te falei, é uma forma de eu não desaparecer numa outra cultura, porque, na verdade, eu tenho uma paixão pelo Brasil e pelo que pode ser contado, por tantas coisas que podem ser ditas ainda não foram ditas. Eu tenho uma paixão muito grande pelo português e eu sou uma pessoa extremamente incomodada pelas injustiças, pelas desigualdades no mundo. Então, se eu posso usar o meu ponto de vista para poder contar essas histórias, né, contar um pouco do que é esse meu Brasil, que eu acho que talvez seja um Brasil até... Talvez, como é que eu vou te dizer isso? O fato de eu morar no exterior e de eu ser praticamente americana, eu estou fazendo minha cidadania, faz com que eu veja o meu país de uma maneira diferente. É muito interessante essa visão da distância. O Hemingway costumava dizer que a melhor forma de você escrever sobre Chicago, sobre aquela área do Midwest dos Estados Unidos, era em Paris. Em Paris ele soube escrever muito bem sobre o Midwest. E eu sinto um pouco isso também, né? Que assim, eu tenho uma posição privilegiada porque eu posso escrever sobre o meu país à distância, né? Então, eu acho que isso é interessante também. É interessante, porque na verdade a literatura quase que serve é quase como um cordão umbilical, assim, que te mantenha ligada. É um cordão umbilical, Eu só quero acrescentar uma coisa aqui. No meu espaço de escrita eu tenho, assim, várias frases de escritores que eu gosto, que me ajudam no meu processo de escrita, né? Algumas são de escritores, outras são assim, só assim, tipo, get shit done, entendeu? Simplesmente faz isso, que serve pra você fazer um bolo, terminar com o namorado ou escrever, né? Mas eu acho que uma das frases principais que eu tenho, e que me ajuda muito quando eu tenho algum problema, é o seguinte, what Martha would do. O que a Marta faria? Quando eu tenho algum problema, existe uma forma de escrever, existe uma forma de ver o mundo que vai ser só minha. E o que vai me fazer especial, o que vai me fazer diferente desses outros escritores é essa forma, é isso. O que eu posso, o que eu tenho dentro de mim, o que eu tenho novo para dizer, o que eu faria que nenhuma outra pessoa no mundo é capaz de fazer. A gente se despede aqui da Marta Batalha. Muito obrigada pela entrevista. Espero que curtam o vídeo, se inscrevam e até o próximo Bom de Ler.